Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Bom dia, queridos irmãos. Estamos juntos para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O nosso tema hoje é a reencarnação e a educação formal na Terra. Vamos fazer a nossa prece para iniciar. Jesus amigo, mestre amado, pedimos as suas bênçãos para esse momento, a companhia dos nossos mentores espirituais, para que ao estudarmos a doutrina consoladora, que revela o teu Evangelho e nos auxilia no entendimento, possamos angariar os elementos necessários para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Obrigada pela oportunidade e que a tua luz nos abençoe a todos. Que assim seja. Muito bem. Vamos falar hoje sobre a reencarnação e a educação formal na Terra. Nós vamos entender a importância da educação para o desenvolvimento do espírito. Todos nós aqui conhecemos essa frase de Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Allan Kardec destaca aqui a razão. Nós precisamos da fé mais da razão. Acreditamos, mas sabemos por que acreditamos, porque compreendemos. Então, a doutrina espírita ela é considerada a doutrina da fé raciocinada. E não poderia ser diferente o ensinamento que o Espírito de Verdade deixou para nós no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Então, aqui fica claro a importância do estudo, do raciocínio, do uso da razão, para que nós possamos compreender as coisas sagradas, as escrituras e a própria doutrina, para que a nossa fé seja inabalável. Na questão 627, nós encontramos essa resposta a Kardec, quando ele fala da nossa compreensão das leis de Deus e do que vale para nós o ensino dos Espíritos. Vamos juntos, então, com a espiritualidade respondendo a Kardec. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão, com a razão. Estamos incumbidos de separar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, o destaque aqui nesse texto é nosso, que é essa necessidade de não interpretar a lei de Deus ao sabor das paixões, mas sim utilizar o raciocínio, julgar e apreciar com a razão, com conhecimento. Emmanuel já nos esclarecia isso no livro O Consolador, psicografia do Chico Xavier, falando sobre as tão conhecidas asas, né, que a alma vai se elevar com o desenvolvimento dessas duas asas. E quais são? O sentimento e a sabedoria. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, essa é a imagem do pássaro, né? Alçando o voo. O pássaro não voa com uma asa só, ele precisa das duas asas. Então, ele faz essa analogia com a alma. A alma precisa de duas asas. Uma é o sentimento, que é o amor, e o outro a sabedoria, o conhecimento. E ainda Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, traz também essa afirmação. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, aqui da mesma forma, ele está afirmando da devoção à prática do bem, que é o sentimento, o desenvolvimento das nossas virtudes morais, e sem amor ao estudo. Não se consegue essa peregrinação libertadora para os cimos da vida, essa elevação. É preciso também amor ao estudo. Então vamos lá, vamos falar sobre a reencarnação. Os acontecimentos na Terra, sobretudo os mais relevantes, obedecem a planejamentos feitos no plano espiritual, sob a tutela de Jesus. Então, nada que aqui acontece na Terra é de improviso. Essa ação dos espíritos aqui na Terra obedecem a um planejamento, que é feito no plano espiritual sob a tutela de Jesus. Então, estamos falando desses espíritos que reencarnam aqui com tarefas específicas para auxiliar a evolução do planeta, a evolução da humanidade. Para cumprir esse planejamento, muitos espíritos têm que voltar à carne novamente
através da reencarnação. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Nós temos esse belo esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os últimos serão os primeiros, na parte Instruções dos Espíritos. Vejamos então a continuidade da tarefa de espíritos que são discípulos do Cristo, que já estiveram aqui na Terra anteriormente, como profetas, como patriarcas. Muitos deles revivem para propagar a fé cristã. E eles estão em mandato terreno. Nós vamos conhecer alguns desses espíritos hoje, que trabalharam aqui na Terra pela implantação da educação formal, para o progresso e a evolução da sociedade terrena. Vamos situar na história a nossa linha de raciocínio. A Idade Média, que começou com a queda do Império Romano do Ocidente, após a invasão de bárbaros germânicos em 776, quer dizer, século V, é frequentemente descrita como uma época de obscurantismo e declínio intelectual. Os livros eram raros e a maioria das pessoas não sabia ler. No entanto, esse período histórico foi muito mais vibrante intelectualmente do que se pode imaginar. Então, a Idade Média conta seu início no século V, mas ela durou muitos séculos e é conhecida como a época das trevas, né? A idade do obscurantismo. Mas sempre houve um trabalho aqui na Terra, feito por esses espíritos reencarnados aqui, de progresso, e também progresso intelectual. E hoje nós vamos conhecer um pouco desses personagens. Um deles, espíritos trabalhadores na seara de Jesus, revivem para terminarem a obra que começaram outrora. Então, quem traz a notícia primeira de um desses espíritos para nós é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E esse personagem é Carlos Magno. Vejamos o que Emmanuel traz para nós. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evolvido. Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Então, Carlos Magno, o imperador, ele montou um império carolíngio, estabelecido pela dinastia carolíngia,
da qual foi seu maior representante, o Carlos Magno. Este estado medieval ocupou grande parte da região central da Europa. Então vejamos aqui a figura de Carlos Magno. Viveu 72 anos entre os séculos 8 e 9. E o que ele fez? Vejamos um pouco da administração de Carlos Magno. Naquela época, a propriedade da terra era a fonte de riqueza e de prestígio. Para administrar um império tão grande, Carlos Magno estabeleceu muitas normas escritas, as chamadas capitulares, que funcionavam como leis. Carlos Magno preocupou-se em promover o desenvolvimento cultural do seu reino. Apoiado por intelectuais, abriu escolas e mosteiros, apoiou a tradução e a cópia de manuscritos antigos e protegeu artistas. Então vejamos, nessa época, ainda a Idade Média, Carlos Magno teve uma atuação fundamental para a educação formal, para que a educação formal se estabelecesse. Por quê? Ele teve apoio de intelectuais, ele abriu escolas e mosteiros, apoiou a tradução de manuscritos antigos, protegeu artistas. Com tudo isso, ele desenvolvia a cultura no seu reino. E o seu reino não era nada pequeno, né? Grande parte da Europa foi o Império Carolíngio a essa época. E esse homem teve uma ação fundamental para que se desenvolvesse ali o início da educação formal na Terra. O início por quê? Não porque não houvesse antes educação, sim, lá desde a Grécia Antiga, né? Mas ele estabeleceu escolas organizadas. E foi um espírito de grande destaque aqui na Terra. Vejamos junto com Emmanuel. Na noite do Natal, do ano 800, quando seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro, uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício a demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o, em vozes comovidas e entusiásticas, como imperador dos romanos. Então, ele é levado por esse clamor popular, pelo reconhecimento do seu valor, a ser conclamado imperador dos romanos. E ele é coroado pelo Papa. Vejamos aqui que Emmanuel já havia nos revelado que ele foi um grande imperador romano, que vai reencarnar como Carlos Magno. E aí o reconhecimento desse trabalhador de Jesus, que o próprio Papa vai coroá-lo. Então, o nosso amigo aqui, Carlos Magno, teve um companheiro importante nessa missão do estabelecimento de escolas, do desenvolvimento intelectual daquela época, que foi Santo Aquilino de Ostia. Ele foi companheiro de Carlos Magno em sua missão. Aquilino foi um criador de desafios que deram origem à análise combinatória, que é uma coisa muito moderna, nós vamos entender aqui. Era considerado em sua época o homem mais sábio do mundo. Santo Aquilino de Ostia viveu em 735 a 804, quer dizer, a mesma época de Carlos Magno, século VIII e século IX. E que
desafios seriam esses? Eles deram origem à análise combinatória. Quem estuda tecnologia da informação, quem estuda informática, sabe o que é isso. Mas vamos conhecer um pouquinho de Santo Apolíneo de York. Estudou na escola da Catedral de York. Lecionou posteriormente nessa mesma instituição durante 15 anos e ali criou uma das melhores bibliotecas da Europa, tendo transformado a escola em um dos maiores centros do saber. Foi também ordenado diácono. Santo Apolíneo de York, no inverno de 780, foi enviado a Roma pelo arcebispo em Eandaldo de York, para receber das mãos do Papa, vejamos novamente, o Papa reconhecendo essas personalidades naquela época, para receber das mãos do Papa o palio, uma sobrepeliz de lã com uma cruz bordada e que era o símbolo dessas altas funções. Em março de 781, cruzou-se com o beato Carlos Magno em Parma, na Itália, e foi convidado pelo monarca para o ajudar a instruir e reformar a corte e o clero do seu reino. Então, nós vemos aí o destino, entre aspas, ajuntando esses dois espíritos, essas duas personalidades. Carlos Magno percebe em Santo Apolíneo de York o seu valor intelectual e o convida para instruir e reformar a sua corte. Então, a partir daí, sua corte e seu clero, a partir daí, Carlos Magno vai desenvolver ainda mais a sua administração ligada à educação. Entre outros empreendimentos, Santo Apolíneo de York fundou o Palácio Escola, Aula Palatina, da Catedral de Aquisgrão, no qual eram ensinadas as 7 artes liberais. O trívio, que é a gramática, lógica e retórica, e o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia e música. Contribuiu bastante para a renascença carolíngia. Foi também conselheiro do imperador. Então, essa época passa a ser conhecida como Renascença Carolíngia, porque no reino de Carlos Magno havia um florescer da cultura, um florescer da instrução, uma valorização dos ensinos antigos. Os copistas trabalhavam trazendo ensino dos antigos. E Apolíneo de York, então, foi um empreendedor da educação a essa época. E aqui nós vamos destacar, gente, o trívio e o quadrívio. O que era o trívio? O trivium. Ele era composto por essas matérias: gramática, lógica e retórica. E o quadrívio, aritmética, geografia, astronomia e música. Era isso que se estudava a essa época. É o conhecimento antigo, trazido lá de trás. E era isso que formava as pessoas intelectualmente. Então, eram as 7 artes liberais: trivium e quadrivium. Nós queremos destacar aqui a importância desse estudo naquela época. E um personagem muito importante também para o entendimento nosso, da importância do estudo, do conhecimento para o entendimento das leis de Deus. Vejamos que Santo Agostinho já era esse espírito de vanguarda à sua época, que foi lá no século IV que ele viveu. Ao eleger o conhecimento do trivium e do quadrivium como necessários à compreensão e ensino das Escrituras, Santo Agostinho marca a educação medieval
com a preservação do conhecimento produzido na antiguidade. Olha só, então lá, muito antes de Santo Alcuino de Horta e de Carlos Magno, alguns séculos antes, Santo Agostinho já destacava a importância do estudo do trivium e do quadrivium, necessário à compreensão e ensino das Escrituras. Vamos lembrar lá da afirmação dos Espíritos para Kardec: para que ninguém interprete as leis de Deus ao sabor de suas paixões. E nós vamos ver aqui também por que Santo Agostinho ia no mesmo sentido, a fim de alcançar o entendimento das coisas espirituais e, consequentemente, a rejeição das coisas supersticiosas. Então, era preciso compreender, desculpa, era preciso ter o raciocínio. E não é isso que Kardec vem falar depois? Que a fé ela só é inabalável se ela usa o raciocínio, a razão, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o que foi ensinado antes não vai cair agora e nem para o futuro. Aquilo que é a verdade, aquilo que é o conhecimento, ele não vai modificar. E é muito importante esse raciocínio para se rejeitar questões supersticiosas. Olha aqui como a doutrina espírita vai na mesma linha desses grandes espíritos que estiveram aqui. Inclusive, Santo Agostinho volta na época da fortificação. Muito bem, então nós vamos conhecer agora um daqueles desafios criados por Santo Apulino de Horta, que naquela época era considerado o homem mais sábio do mundo. Pessoal, que eu não falei, é uma representação dessas 7 artes liberais daquela época que se ensinava nas escolas, que é o trivium e o quadrivium. Bem, então, o espírito Alcuino de Horta, ele trabalhava junto a Carlos Magno, era o homem mais sábio do mundo naquela época, era considerado, e o seu trabalho deu origem à análise combinatória. Então, aqui nós vamos conhecer um desafio que ele propunha naquela época para os seus alunos. Vejamos como é que está a nossa capacidade de raciocínio e se a gente consegue desvendar esse desafio aqui. Um homem precisa cruzar um rio com um lobo, uma cabra e uma cesta de repolho. Ele não pode deixar o lobo comer a cabra, nem a cabra comer o repolho. Mas na balsa só cabem ele e mais um elemento. Vamos lá. Um homem precisa cruzar um rio. Então, ele tem 3 elementos. Um lobo, a cabra e uma cesta de repolho. Ele não pode deixar o lobo comer a cabra, nem a cabra comer o repolho. Ele tem que atravessar esse rio, levando esses elementos. Mas ele só pode levar um elemento, ele mais um. Qual a resposta para o desafio da balsa? Esse é o desafio da balsa. Será que deu tempo de todo mundo aí raciocinar? Mas nós já vamos para a nossa resposta. A nossa não, né? De Alcuino de Horta. A resposta para o desafio da balsa, aliás, é levar primeiro a cabra, voltar, pegar o lobo, levar para o outro lado e deixá-lo lá. Na volta, trazer a cabra para que ela não fique sozinha com o lobo. Deixá-la do primeiro lado. Pegar o repolho, levá-lo para o outro lado e voltar novamente pegar a cabra. Certo, gente? Primeiro leva a cabra, depois volta para pegar o lobo.
e leva para o outro lado e deixá-lo lá. Na volta, traz a cabra. Ele não vai deixar o lobo com a cabra, para que ela não fique sozinha com o lobo. Deixá-la do primeiro lado e segue o repolho, leva o repolho, porque o lobo não vai comer o repolho. Depois ele volta para pegar a cabra. E assim ele consegue que ele e mais um elemento, e o lobo não come a cabra não come o repolho. Muito bem. É uma pegadinha, né? Não, é um desafio de raciocínio. E esse homem, Alcuino de York, criou esses desafios. Esse tipo de desafio é a gênese da ideia de análise combinatória. Analisar todas as possibilidades e contá-las de forma ordenada, lógica, sistemática, diz uma professora da University College de Londres, em Londres. Isso veio dar início a um tipo de cálculo que hoje está por trás de toda a programação de computadores e da criptografia moderna. Então, Alcuino escreveu um livro só com esse tipo de problema. Seus desafios consolidaram na Europa as bases para um ramo da matemática, chamado análise combinatória, né? Só repetindo aqui, é um tipo de cálculo que hoje está por trás da programação de computadores e da criptografia moderna. Então veio lá da Idade Média. Muitos historiadores consideram a vida de Alcuino de York como um ponto de inflexão importante da história intelectual ocidental. Com toda a justiça, Santo Alcuino tornou-se o patrono das universidades cristãs. Morreu no dia 19 de maio do ano de 804, já era o século IX. Então, nós vemos aqui que na Idade Média também houve o florescer da intelectualidade, por conta desses homens que nós já estamos denominando aqui como trabalhadores na seara de Jesus, que vieram dar a base ou estruturar o conhecimento, a instrução, a educação formal, ensinando o trivium e o quadrivium. Lembramos aqui de Santo Agostinho, que também propunha o estudo, o conhecimento da gramática, da retórica, da matemática, da astronomia, para o entendimento das escrituras, para que o homem pudesse raciocinar a sua fé. Ao conhecer as leis de Deus, através das escrituras, pudesse interpretá-las não ao sabor de suas paixões, mas utilizando-se da razão. E a reencarnação? Uma pesquisa sobre reencarnação. Nós já trouxemos aqui em outros estudos nossos a pesquisa da Aderlande. Com a realização da pesquisa conduzida por Aderlande Ferraz, foi possível saber de algumas encarnações de Alcuino de York. Sobre Carlos Magno, foi Emmanuel que trouxe, que ele foi um imperador romano. Não fala qual, Emmanuel não fala qual imperador romano, mas fala que esse espírito vem renascer como Carlos Magno e ajudar, impulsionar o progresso naquela época ali, na Europa medieval, junto com Alcuino de York. E aqui a pesquisa reencarnatória revelou algumas encarnações de Alcuino de York. Em uma delas, a única que nós vamos citar, ele foi o Frei Jerônimo Gracián, amigo de Santa Teresa d'Ávila no século XVI. Então, mais à frente, esse espírito que foi Alcuino de York volta a reencarnar no grupo de Santa Teresa d'Ávila. Nós já trouxemos aqui a importância
desse espírito a grandiosidade de Santa Teresa d'Ávila como trabalhadora na seara de Jesus. E eles estiveram juntos então. Alcuino de Orsi foi o Frei Jerônimo Graciano. E agora vamos apresentar um outro personagem, também responsável pela implantação da educação formal aqui na Terra. Assim como seu discípulo Rabano Mauro, quer dizer, discípulo de Alcuino de Orsi. À época de Santa Teresa d'Ávila, ele foi o Frei Gregório Nacianceno. E nós vamos falar desse personagem agora. Rabano Mauro, que também reencarnou no grupo de Santa Teresa. Um discípulo de Santo Alcuino de Orsi. Rabano Mauro. Ele também é do século 8 e 9. Temos a figura dele aqui. Seu trabalho incluía muitos comentários sobre a Bíblia, um tratado de pedagogia, um tratado de gramática, poemas e uma enciclopédia, a única da época carolíngia. Vamos procurar aqui, tirar para vocês verem o rostinho dele. Então, vejamos, trabalhando junto com Carlos Magno, um outro espírito que se destacava pelo conhecimento, pelo raciocínio, pelo estudo. Ele escreveu, naquela época, tratados de pedagogia, gramática, poemas e uma enciclopédia. Gente, para essa época, isso era muita coisa. Escrever uma enciclopédia. Foi a única da época carolíngia, ou do Império Carolíngio. Rabano Mauro, voltamos para lá, discípulo de Alcuino de Orsi, teve uma fecundidade extraordinária. Com a sua capacidade de trabalho absolutamente excepcional, talvez tenha contribuído mais do que todos para manter viva a cultura teológica, exegética e espiritual da qual teriam haurido os séculos sucessivos. Ele foi monge, né? Inspirando-se principalmente em Agostinho, olha aqui. Rabano explicava ao simples e ao clero da sua diocese os rudimentos fundamentais da fé cristã. Tratava-se de uma espécie de pequenos catecismos. Manuscrito carolíngio, né? Aqui a gente tem uma imagem, uma figura, né? Um manuscrito carolíngio de cerca de 831, com Rabano Mauro à esquerda, Alcuino no meio, dedicando seu trabalho ao arcebispo Odigar da Mangústia, que está aqui assentado ali no trono, né? Uma espécie de cadeira em destaque, está esse arcebispo da Mangústia. Então, esses homens, eles encomendavam os trabalhos para os intelectuais da época, né? Então, tem um manuscrito da época de Carlos Magno. Então, aqui, gente, nós estamos novamente destacando esse texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os trabalhadores da última hora, né? Que é o título desse capítulo, onde aparece esse texto, sobre esses que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então, nós citamos aqui o espírito de Carlos Magno, que foi aqui na Terra Carlos Magno,
Ele foi antes o imperador romano, e citamos aqui Alcuino de Orque, Santo Alcuino de Orque, que foi depois, a época de Santa Teresa d'Ávila, o Frei Gregório e, Frei Jerônimo Gracian e Rabano Mauro, que depois também reencarna na época de Santa Teresa d'Ávila, como Nancianceno. Esses homens trabalharam pela educação formal aqui na Terra. Vejamos os dois aqui. Esses homens, trabalhadores na seara de Jesus, contribuíram para a implantação da educação formal na Terra. Rabano Mauro foi exegeta, filósofo, poeta, pastor e homem de Deus. Exegeta é aquele que se dedica ao estudo das Escrituras. E Alcuino de Orque, o homem mais letrado do mundo, criou a plataforma intelectual que tornou possível o desenvolvimento da ciência no futuro. Então, hoje, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós lembramos, né, da importância que é o estudo, aquela asa que Emmanuel fala, da sabedoria, para que a alma possa alçar voo. O estudo, o raciocínio, para que a gente não interprete ao sabor das nossas paixões, como o homem tem feito ao longo dos séculos, se distanciando da essência, do que é verdadeiro, que está na lei, que está nas Escrituras, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. O Evangelho de Jesus é esse roteiro de luz para que nós promovamos a nossa evolução espiritual. E a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vai fazer com que nós possamos transformar o panorama íntimo e também o panorama do nosso planeta. Esse entendimento vai nos levar à nossa libertação. Então, é isso que nós tínhamos para trazer hoje e pedimos a Jesus que nos fortaleça e que nos dê bom ânimo para que a gente siga em frente, procurando a compreensão, procurando a consolação, que Ele não nos nega em nenhum momento. Obrigada.